Neste vídeo, você vai entender como 9 de maio, data simbólica para a Rússia, revela os novos rumos da geopolítica mundial e os riscos de um conflito global entre potências nucleares. Com a presença de Vladimir Putin e Xi Jinping lado a lado, o desfile na Praça Vermelha não foi apenas uma cerimônia. Foi uma mensagem clara ao Ocidente sobre a força da aliança entre Rússia e China. Neste vídeo, o historiador José Luiz Orella analisa como esse gesto simbólico se conecta a conflitos atuais como a guerra na Ucrânia, as tensões entre Índia e Paquistão e o papel estratégico dos BRICS no novo cenário multipolar. Prepare-se para uma análise profunda dos bastidores do poder global e dos riscos que podem redesenhar o mapa do século XXI. José Luiz Orella, muito bom dia. Muito bom 9 de maio. Que mundo pode sair deste 80º aniversário da fim da Segunda Guerra Mundial? No que vemos desestabilização na Índia e no Paquistão, Donald não consegue encerrar a guerra na Ucrânia. Nia Trump, como havia prometido, e a presença faz alguns minutos de Xi Jinping com Vladimir Putin. Desfile da vitória na Praça Moscou Vermelha mostrando a unidade mundial não só do bloco, mas sobretudo o dos seus dois principais jogadores, China e Rússia. Que mundo você vê? Bem, um mundo complicado. Um mundo que está sendo pressionado por causa dessa multipolaridade, não essencialmente pelo bloco de tijolos. Não estamos vendo, por um lado, quais? Essas são as cartas fortes que Vladimir Putin tem. E isso está claramente mostrando 9 de maio para o mundo inteiro é o fim da Segunda Guerra Mundial. Opa do mundo, e um aniversário que é comemorado com muitos atos de propaganda. Eu digo isso porque eu sou historiador e claramente nem tudo é branco ou é preto. Mas tem muitos tons de cinza, como Hiroshima, Nagasaki ou Katyn, ou outro tipo de crime em todos os lados. Não em todos os conflitos eles mancham por toda parte, infelizmente existem, não estou dizendo para você evitar conflitos, porque conflitos atuais de preferência neste aspecto em 9 de maio tem grande importância, porque tenhamos em mente que enquanto para todo o mundo é a Segunda Guerra Mundial, para eles a Rússia é a grande guerra patriótica, e isso tem consequências hoje em um momento em que a Federação Russa essencialmente depende de um discurso nacionalista não neocomunista, embora alguns comentaristas gostem, sim. Ele absorve claramente esse período que eles consideram isso importante como uma potência mundial. Vladimir Putin mostra, portanto, algumas cartas economicamente. O poder da Rússia pode ser no futuro muito forte, no presente é uma economia de médio porte do tamanho o da Itália, mas no nível de força militar é muito poderoso. E ao nível do discurso de propaganda do dia 9 de maio é um dos feriados mais importantes, porque é em que a União Soviética desfila ao lado com outros países europeus como um dos potentes e as vitoriosas, e que graças a isso obtém como um saque, por exemplo, a posição do Conselho de Segurança N. As Nações Unidas de forma muito séria, permanente. Não onde está ou está é um poder oficial graças em parte a isso vitória e, portanto, desenvolve-se claramente um pouco daquele ato de propaganda em que muitas dessas vitórias ocorreram em um solo que mais tarde foi soviético e atualmente não é russo, e há populações que se poderiam ser, podemos dizer, semelhantes ou relacionados, e lá estaremos conversando. Podemos falar um pouco sobre outros tipos de abordagens que afetam os outros, as pessoas, e é por isso que elas têm essa sensibilidade a um certo expansionismo russo. Por outro lado, é uma demonstração muito clara dessa aliança com China, como já falamos outras vezes. Donald Trump nata se distanciar de todas as formas possíveis para enxergar um pouco. Bem, como podemos quebrar esse eixo russo chinês, que é muito difícil de quebrar? A Rússia teve num momento crucial da sua vida um apoio decisivo por parte da China. Não vai quebrar isso, a aliança, e é a China que tem seu ponto fraco. Os recursos energéticos claramente precisam disso, complementaridade não só tecnológica, porque
Leis já estão fazendo grandes progressos graças à cooperação relação acadêmica que eles têm com a Rússia. CIA, mas também boa porque essa absorção de recursos energéticos que a Rússia os fornece e eles, por sua vez, eles dão renda a longo prazo. Certo? Benefícios econômicos muito importantes que os ajudaram a russos evitarão sanções econômicas. Os europeus com a sua letalidade ao nível dos seus consequências. Certo? Então essa visão dos dois grandes líderes cercados por outros líderes de diferentes países afro-latino-americanos asiáticos. Alguns europeus tentarão visualizar o potencial que os tijolos têm que intentarán visualizar esse potencial que têm os BRICS. No entanto, apresentam alguns pontos fracos naquela conformação dos blocos como eles podem sejam SAS tendências essas rivalidades que podem termos por exemplo a Índia e a China e em que isso é demonstrado no atual conflito entre a Índia e o Paquistão, que foi claramente um dos fatos o que pode enfraquecer um pouco o bloco paquistanês. E a China para o mundo inteiro sabe que eles são só um bloco aliado que os chineses precisam ir para o Oceano Índico através do Paquistão para evitar a fragilidade do Estreito de Malaca que pode estrangular seus recursos petrolíferos do Golfo Pérsico e nesse aspecto ele não está interessado bem. Uma guerra numa área em que, bem, a Índia é uma aliada. Mas é uma aliada com a qual devemos ter cuidado. Rússia e Índia desempenharam um papel muito importante na venda de petróleo russo como intermediário para o mundo desenvolvido e, por outro lado, a Índia é um dos principais clientes de tecnologia militar da Rússia hoje. Embora seja uma democracia, está ligado ao mundo capitalista e aos Estados Unidos. A United States anda expandir e aumentar sua influência numa Índia que tradicionalmente sempre manteve um discurso muito a favor da Rússia, enquanto o Paquistão que tem algumas relações muito próximas com a Turquia. Também ele manteve um discurso muito amplo com a China e compra sua arma justamente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm os vossos serviços de inteligência foi fundada pela CIA. Então vemos uma pouca complexidade, heterogeneidade e portanto, o grande interesse que a China pode ter na prevenção do confronto entre o Paquistão e a Índia que pode beneficiar outros porque, pelo contrário, poderia abrir uma ferida fragmentação dentro do bloco de tijolos que seria grande força boa DAC. Leis que eles estão defendendo esse projeto de multipolaridade que ameaça a liderança americana nesse sentido. Não vemos mais ou menos uma pouco essas particularidades, essas dificuldades por outro lado. Bom, porque a questão da Ucrânia, como vemos claramente que os Estados Unidos querem fechá-lo. E Putin, bem, ele também está interessado em fechá-lo. Mas é agora o seu momento que pode exigir lucros e compensações para poder vender. Como verdadeiro final de este segundo capítulo da Grande Guerra Patriótico que também está vendem. Indo para a população russa estamos em podemos dizer em uma renovação da luta contra este neon nazismo com o qual ele descreveu as tendências nacionalistas ucranianos nesse aspecto como vemos que todos estão usando seus elementos história propagandística e instrumentalizadora bem a seu favor, ou seja, no dia 9 de maio o final não é um aniversário, mas é um elemento com tradução para o presente para todos os líderes do planeta. 9 de maio José Lu. Eis que o fim não foi alcançado em a guerra de Donald Trump na Ucrânia pode ser descrito como o PRI. Eu diria que as negociações elas são um pouco como refeições. Não tem um prato principal? Meses tem primeiro curso, tem segundo curso, eles têm sobremesa e então passamos por muita coisa fase. É assim, todas as negociações nunca são curtos, são longos e todos os participantes em eles tentam demonstrar a força de seus letras e nesse aspecto vamos ver talvez bem
como estamos vendo ataques terroristas e de todos os tipos. Há 2 dias um dos engenheiros aeronáutica ucraniana. Entre as maiores valor nas reformas dos drones é bom bem. Ele encontrou uma bomba em seu carro e ela explodiu. Bem, como chefe de operações das Forças Armadas russo operacional, aconteceu com ele o mesmo AC. Acontece conosco com muitos hacks e acho que teremos muitas manifestações o caminho de uma negocia. Mas o problema é que quando você faz jack aqui para o peão it assim como o peão derrama sangue, certo? Você está preocupado com a Índia e o Paquistão no momento atual e com a desordem global que já existe, cara? É claro que é isso que nos preocupa, países com arsenais nucleares que podem fazê-lo usar claramente a este respeito e mais quando são países que já estão lá há muito tempo. Ameaçando o tempo, hein? São países que são assim, eles cobrem uma grande parte da população global. E também que terá consequências muito importantes porque falando de países com uma que estão tendo cá. Da vez mais um maior, estamos falando de destaque no nível geopolítico de um dos pontos de confronto do futuro, que são os recursos de água potável. Vamos ver o Himalaia. Eles nutrem toda a fertilidade do norte da Índia, tudo que é formação do Paquistão, mesmo de países como Bangladesh que estão atualmente fora deste órbita, mas também da zona de desenvolvimento da China, que é toda a área de Xinjiang que exploram gás natural. Movimentaram mais de 6 milhões de chineses de etnia viverão naquela região, área de população de língua turca. Como são eles? Uigures e precisam da agricultura para alimentar todo o processo de crescimento. Emendo dos dados demográficos que serão utilizados ao longo desse área. Se você carregar os recursos hídricos, acabou a agricultura, ficou sem todos os recursos e também afetaria toda a área da Ásia Central para toda a irrigação que ali se produz. Ou seja, seria uma grande catástrofe. Não creio. Eles tentam chegar um pouco nesse nível. Mas sim, infelizmente, a tensão explodiu que permanece quase como a do Oriente Próximo desde a Índia. Pendência quase desde a década de 1950 permanece perpétua e repentinamente ele abre quando é conveniente. É isso que me preocupa. Porque os indianos paquistaneses de repente decidiram ir na jugular, cada um tendo arsenais nucleares. Cada um para interesses que claro que são de países terceiros. É verdade. Isso me preocupa porque podemos estar vendo o alívio de um conflito regional como o de Ucrânia, que é muito dolorosa e muito sangrenta para que realmente teria dimensões muito mais unidas. Ou seja, a abordagem de uma terceira guerra mundial seria muito mais clara e já sabemos essas coisas começam, mas não sabemos como termina. Muito obrigado por tudo. Aquela fotografia de José Luiz Orella, doutor em História e professor de Direito na Universidade de São Paulo. Bom dia e bons negócios. Bom dia. A análise de José Luiz Orella nos oferece um panorama profundo e revelador sobre as tensões que moldam o mundo atual. O 9 de maio, mais do que uma data histórica, é usado como ferramenta simbólica por Putin para reforçar sua narrativa nacionalista e militarista. Ao lado de Xi Jinping, a mensagem é clara. China e Rússia caminham unidas frente à ordem global liderada pelo Ocidente. Orella destaca ainda como os BRICS tentam consolidar um modelo multipolar, desafiando o domínio ocidental com alianças estratégicas e interesses econômicos comuns. No entanto, as rivalidades internas, como entre Índia e China, mostram que essa coesão tem limites frágeis. A tensão entre Índia e Paquistão, ambos com arsenais nucleares, acende alerta sobre possíveis desdobramentos catastróficos. O risco de um conflito de grandes proporções não pode ser ignorado. Enquanto o Ocidente busca conter a influência russa e chinesa, esses países investem em parcerias, recursos e narrativas que os fortalecem globalmente. Estamos diante de uma transição perigosa, cheia de incertezas. E você?
Como enxerga esse novo cenário mundial? Deixe sua opinião nos comentários.